Fala Nação! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Aqui é o seu espaço para ficar por dentro de tudo sobre o Mengão. Então, já sentando o dedo no like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance do mais querido. Da zaga nesse momento do Filipe Luís? Olha, essa discussão do Danilo e parece a discussão do ano passado do Léo Ortiz, quando era o Tite, o técnico, né? Que a gente falava assim, ele tem que jogar, ele era o melhor zagueiro do Flamengo naquela época. Ah, mas quem que vai tirar? A zaga tá muito bem, não interessa, tira. Se ele é o melhor zagueiro, ele tem que jogar para a saída. E no caso do Danilo, ele está se apresentando como o melhor zagueiro, acima até do Léo Ortiz nesse início dele. É impressionante o que ele está fazendo. O pique, e já me falaram que os índices físicos dele parecem um absurdo, bola aérea, saída de bola com passe longo, assim, que acha ali acha meia entrelinhas ali perto em condições excelentes, ainda além de uma liderança dentro de campo. Então, ele não pode sair mais do time. Assim, quando for um jogo principal, porque assim, os três vão jogar muito, porque a temporada é longa e você vai ter um monte de jogo um em cima do outro. Mas assim, vamos lá, uma eliminatória de Libertadores. O Danilo vai ter que jogar. E aí, provavelmente, hoje seria o Léo Ortiz o companheiro dele. E apesar do Léo Pereira não ter caído de rendimento, não é isso, mas você tem que colocar o melhor em campo. Essa possibilidade de 3 zagueiros, o Flamengo já usou pontualmente. Como o Renato falou, o Corinthians, e com o Tite tinha usado contra o Palmeiras, que deu certo, né, segurando o resultado lá na Copa do Brasil, e contra o Botafogo, que deu muito errado, né, que ele também trouxe 3 zagueiros ali. Então, já houve essa opção de 3 zagueiros. Eu acho, pelo menos palpite, que vai ser uma coisa pontual, que não vai ser o Flamengo, vai virar um time com esquema de 3 zagueiros. E esses 3 vão rodar e vão jogar muito, mas eu acho que o Danilo hoje, pelo que está jogando, vai ter que ser no jogo ali principal, que tiver uma eliminatória, ele tem que ser titular. O próprio Alexandre já foi ali para a zaga também, se aventurar ali na zaga com o Filipe Luís. Vamos ver como é que eles vão se organizar. O canal Futebol Jogos perguntou quem da gente é ADM do canal do Flamengo no WhatsApp. Nenhum de nós, são pessoas muito mais competentes para isso do que nós. Então, se você, como ele, acompanha o canal, já não acompanha ainda, né? Então, lê o QR Code que está aí na tela, que aí você fica por dentro de tudo do Flamengo. Enfim, tem de tudo nesse canal. Tem meme, tem notícia, tem tudo que vocês quiserem para acompanhar o Flamengo no UOL. O Everton falou que se aparecer uma proposta boa, é melhor vender o moleque, falando do Lohan para fazer caixa. Quase não vai ter oportunidade com esse elenco que o Flamengo tem. O Luiz mandou um abraço de Wisconsin, né, dos Estados Unidos. Então, um abraço aí para a torcida Flávio Wisconsin. O Dudu Campos falou que o Léo Ortiz e o Danilo têm que ser titulares. Essa é a dupla de zaga dele, assim como para o Everton também é a dupla de zaga deles. Vamos falar sobre Lohan, é uma situação que está aí se arrastando, né? Uma novela. Acho que semana passada aqui a gente falou sobre essa saída dele, porque a saída estava bem encaminhada, né? Estava certo, o Flamengo chegou a um acordo com o CSK, e aí deu tudo errado. O Lohan já estava no aeroporto para ir embora, né? Para ir para a Turquia, onde o CSK está nesse momento, e aí deu tudo errado. O Lohan nem viajou, está aqui no Rio de Janeiro e vai continuar treinando no Ninho do Urubu. Rodrigo, explica para a gente um pouquinho o que aconteceu, né? Nesse caos todo que foi essa saída do Lohan. Bom, vamos lá. Bom, demorou para fechar essa negociação, porque a Rússia tem hoje um problema, né? Inclusive para garantir pagamentos, né? Porque por conta da guerra ela está meio isolada do mundo em determinadas, inclusive de uma forma bancária. E aí na sexta, depois de longa negociação relacionada a essas garantias, ao Lohan aceitar tudo, enfim, chegou-se a um acordo. Os dois clubes falaram assim: isso aqui estamos confortável, que é aquele acordo lá de 8 milhões de euros por 80% do percentual dele, e com os pagamentos, o Flamengo ia receber metade à vista. E aí chegou a um acordo, mandou o contrato para a CSKA e o Flamengo ficou esperando a resposta. Só que o contrato não voltou assinado. E aí chegou sábado, domingo, não voltou o contrato. O garoto que ia viajar, o Flamengo não autorizou, ele não viajou, né? E aí o Flamengo deu como encerrada a negociação, porque o CSKA não assinou. Depois disso, o CSKA mandou uma explicação que era assim: houve complicações com o trâmite com o agente do jogador e ainda faltavam detalhes do acordo para acertar, só que não tinha detalhe nenhum, já tinha chegado a um acordo na sexta-feira. Enfim, não sei, a gente não tem como adivinhar o que passa na cabeça dos dirigentes do CSKA para eles terem tomado essa atitude, que tinha um acordo fechado na sexta-feira e que até domingo eles não mandaram assinar o contrato. Fato é que a negociação caiu por conta disso. E aí a gente tem duas análises aí possíveis. Uma,
o Flamengo está querendo vender o Lohan, porque, por isso que você falou, vai ser pouco utilizado, e a filosofia atual é vamos fazer caixa com quem não vai ser utilizado, e para segurar quem vai ficar, e a outra é, o futuro do Lohan não vale mais do que esse valor? É possível que, se você conseguir trazer coisas que hoje ele não tem, que ele tem muita qualidade técnica, mas hoje ele tem ainda um jogador que precisa muito de desenvolvimento para se encaixar em esquemas táticos, e essa é a grande questão dele ali com o Felipe, né? Ele não consegue entregar e se impor para virar titular, né? Titular útil, né? Não estou nem falando de titular, mas que seja um jogador útil. Então, se ele não sair agora, porque eu não duvido que tenha uma nova negociação, a janela ainda vai durar um tempinho, mas se não sair agora, acho que o Flamengo tem que trabalhar no desenvolvimento desse jogador, porque ele tem uma qualidade técnica e você não pode simplesmente jogar isso fora. Acho que aí você tem que, se ele não saiu, vamos aqui trabalhar nas coisas que, na melhor forma que ele se desenvolva como jogador, para aproveitar o que ele tem de qualidade, que a qualidade técnica todo mundo, eu acho que reconhece que ele tem. Eu até ouvi hoje que o CSKA prometeu enviar o contrato 3 da manhã, depois 5 da manhã, e nada do contrato chegar. E o Flamengo também falou que sem contrato não viaja. O Flamengo já teve uma experiência dessa, né? Com o Mateuzinho, por exemplo, viajou para o Corinthians sem contrato, ficou lá um tempão, apareceu um treino aberto em tudo. No fim das contas, não foi contratado do jeito que estava acordado. Depois foi aquela novela até resolver e acabou sendo vendido. Renato, você vê espaço para o Lohan hoje no Flamengo? Alguma chance dele ser utilizado? Ainda dá tempo, tem poucas janelas abertas, é verdade. Não teria muita coisa para se fazer, mas ainda tem alguma coisa aberta. Você acha que tem espaço ou é melhor tentar encontrar alguma coisa para ele não ficar 6 meses só na base, né? Que essa é a ideia inicial. Olha, eu acho que se o Felipe Luiz não quis que ele ficasse, não fez questão que ele ficasse, eu acho que o melhor para ele é sair mesmo. Essa saída está muito ligada também à necessidade do Flamengo de refazer o seu caixa. É o mesmo motivo que fez o Alcaraz ser vendido. O Flamengo está precisando refazer o seu caixa urgentemente. E o Lohan, infelizmente, parece que ele tem problemas também extracampo, né? É um jogador que não cuida muito bem do corpo, que não cuida muito bem da vida, lá, tá? E aí o resultado é que, embora seja extremamente talentoso, ele não consegue entregar em campo. O Lohan, desde que subiu para os profissionais, passou a ser utilizado pelos profissionais, ele fez uma grande partida, que foi contra o Corinthians, ainda sob o comando do Tite. Depois disso, nem o Tite o usou praticamente mais, e o Felipe, assim que chegou, e olha que o Felipe conhece o Lohan das categorias de base. O Felipe treinou o Lohan também nas categorias de base. O Lohan desceu para disputar alguns títulos com o Felipe na categoria de base. E se o Felipe também não está empolgado, eu acho que melhor para o Lohan seria realmente sair. Agora, o CSKA é uma confusão, né? O CSKA, você negociar com o russo hoje em dia, você tem que ter muita segurança, você tem que ter muita garantia, precisa estar com tudo muito bem acertado. A gente está vendo aí as confusões. Agora, no Afogadilho, foram lá e buscaram o Alejandro, né? Alejandro, que estava no Red Bull, que já passou por tantos clubes aí. Eu não sei. Eu acho que para o Lohan até foi melhor não ir. Mas o Flamengo está querendo realmente que ele saia. Tentou até emprestá-lo para o clube português, né? Para que ele jogasse lá fora e pudesse tentar. Não, vai jogar lá fora, de repente reencontra o futebol, tá? E volta para jogar aqui. Mas tá difícil, né? Tá difícil. O Lohan me parece um daqueles casos típicos de muito talento, mas pouco profissionalismo, que é uma pena. O W. Rocha falou assim: CSKA queria comprar o carro no final de semana, levar para casa, mas só pagar na segunda-feira. É uma boa forma de resumir a situação. Sem recibo de pagamento, o carro não sai da concessionária, né? É isso. O Heitor falou que... não vê problema nenhum na zaga, só a solução. Realmente é um problema bom, né? Digamos assim, para o Felipe Luiz resolver. A Thaís falou que o Lohan é péssimo na marcação-pressão do Felipe Luiz. Realmente, o Felipe já falou que o Lohan, às vezes, não se encaixa muito bem no que ele pede, né? Não consegue... Ele valoriza muito o jogador que faz tudo que ele pede. E aí o Lohan não consegue fazer tudo exatamente da maneira como o Felipe Luiz pede. Então, por isso que ele não está tendo espaço. O Dudu Campos falou também que ele é bom jogador, mas é preguiçoso em campo. E, enfim, deixem seu voto também e seus comentários aqui para a gente lendo
à medida do tempo, né? Com a live rolando aqui. O W. Rocha lembrou que o Wesley também teve problema, brigou até na praia no passado, mas acabou se recuperando e que ele acha que o Flamengo tem que ir pelo mesmo caminho com o Lohan de dar uma atenção nele, né? Para ele melhorar na coisa do extracampo. O Lohan não tem grandes problemas extracampo, não. Eles dizem que ele é só imaturo mesmo para a idade, né? Enfim, um garoto que é jovem, que teve uma vida difícil, então quando chega no profissional, às vezes não tá naquela com a cabeça 100%, mas ele foi abraçado pelos jogadores também, o próprio Gerson, como sempre, abraça os garotos, né? Então também foi abraçado. Vamos ver o que o Felipe Luiz vai pensar para ele. Rodrigo, ainda tem chance dele sair, né? É isso que o staff dele também pensa e que o Flamengo acha que pode ser uma solução. Ainda tem chance dele sair. Essa coisa, o que eu ouvi era que tem uma dificuldade ali de se adaptar às instruções e aos esquemas táticos do que está sendo feito no profissional. Inclusive, o oposto do Everton Araújo, se você for considerar, que é um jogador que se adaptou muito rápido, mas que você olha, ele tem alguma limitação técnica. O Lohan parece ser o oposto, né? Ele não consegue evoluir, digamos assim, e entrar no esquema, mas ele tem muito talento, e o Everton é um jogador que dá o máximo dentro das possibilidades dele, né? Que não são muitas, né? A gente está percebendo ele quando ele joga ali como segundo volante, que ele acaba tendo uma limitação de jogo ofensivo, né? Então, eu acho que o Lohan está nesse patamar aí. Eu não sei, vai ter que se buscar uma forma de desenvolver o jogador, seja com empréstimo de 6 meses, seja no sub-20 do Flamengo, você tentar estimular isso, inclusive porque trocou o técnico do sub-20 do Flamengo, né? Talvez esse técnico novo, que é um português que chegou, eu não estou lembrando aqui do nome dele, possa trazer essas coisas pro Lohan para ele se desenvolver como atleta. Com certeza. É o Nuno Campos que está vindo pelo sub-20, uma mudança aí no Flamengo. O Luciano falou que discorda do Felipe Luiz, descartar um jogador tão jovem e promissor é um erro, e se é jovem tem que cuidar porque o clube não quer fazer isso. O Wallace também falou que é um desperdício vender o Lohan por esse valor e tem só 18 anos, porque não dá 2 anos aí para se desenvolver ou ser emprestado como o Matheus Gonçalves foi. Pessoas ligadas ao Flamengo garantem que o Flamengo ofereceu um contrato com o clube de Portugal de empréstimo sem opção de compra para o Lohan, para ele voltar e vai para a Europa, né, sem a barreira da língua ali, amadurece e depois volta. Mas não foi do interesse, enfim, acabou sendo essa proposta do CSKA a mais interessante, mas no final deu esse problema todo. E aí o Dudu falou que o Everton Araújo caiu de rendimento, mas é natural também, né? Garoto, jovem, enfim. O Alan melhorou esse ano. Mas o Matheus é um bom exemplo, né? Porque ele deu, agora estou esquecendo o nome, mas o Matheus voltou do Red Bull melhor para o Flamengo, ainda deu uma capengada no início, logo depois da volta, mas hoje em dia você vê que é um jogador muito útil, que ele tem várias coisas para entregar, ele só não está jogando porque realmente ele tem não está jogando muito, né? Porque tem um congestionamento ali no ataque, mas quando ele entra como bem mais seguro e tal, e era um jogador que em determinado momento parecia dispensável também. Então é um exemplo aí para o Lohan. A gente tem bastante gente com a gente acompanhando, tem gente do Pará, Tocantins, Estados Unidos, enfim, hoje está animado aqui na live. Mandem de onde vocês são também, para a gente ver quem está acompanhando a gente aqui. Bom, falando em jogadores que podem sair, e eu falei do Gerson, o Gerson recebeu uma proposta do Zenit, mas o Flamengo não quer nem saber, o Flamengo não vai conversar com ninguém. A chance de sair um titular nesse momento, ou um jogador importante, né? Não necessariamente titular, mas considerado importante, é 0. Renato, como é que você vê esse movimento do Flamengo de proteger o time titular e principalmente o Gerson, né, que é o capitão do time e, enfim, não vai nem ouvir o que está acontecendo nesse momento, o que vier de proposta? Tá certíssimo, tá certíssimo. Essa história toda do Zenit e do Gerson, gente, é uma baita armação do pai do Gerson, né? O pai do Gerson é empresário, ele é sócio do Carlos Leite, eles certamente agitaram isso aí com como é que se diz? Empresários russos, tá? E aí, primeiro, imagina, a primeira proposta era chegou a 35 milhões de euros, segundo o pai do Gerson, e não aconteceu nada. Agora aparece essa de 18. Primeiro que 18 milhões de euros pelo Gerson é uma piada, para começar, né? O Gerson é um jogador para ser vendido por pelo menos 25 milhões. Pelo menos 25 milhões. É o melhor jogador do Flamengo atualmente. Já era no final do ano passado. Então, a sensação que eu tenho é que está havendo uma grande forçação de barra por parte do pai do Gerson, o Marcão, que quer renovar o salário do Gerson, porque acha que ele está muito defasado em relação aos principais outros jogadores, Bruno Henrique, tá? Arrascaeta, que também está querendo renovar contrato. Está todo mundo querendo renovar contrato, né? Isso aí é um pouco efeito cascata.
Porque você vê, o Alexandro não foi pago. O Flamengo não precisou contratar o Alexandro, né? Mas certamente ele ganhou umas belas luvas que devem estar diluídas, fazendo um salário bem alto. O mesmo em relação ao Danilo. Aí não adianta, isso aí o jogador acaba sabendo. Pô, o Danilo está lá ganhando. Né? Se vier. Jorginho, se vier, fala assim, 2,5 milhões, tá? Então, é claro que os caras aí chegam e dizem assim, não, então meu filho também tem que ganhar isso. Agora, o Flamengo vai ter que saber administrar isso. Eu acho que não tem nem que discutir nenhuma proposta pelo Gerson, principalmente com o Zenit. Gente, o Zenit parece que odeia o Flamengo. Eu não sei por que diabos, mas os dirigentes do Zenit parece que odeiam os do Flamengo, porque eles só fazem atrapalhar as coisas do Flamengo. O Flamengo passou 3 janelas, pelo menos, tentando contratar o Claudinho. O Marcos Braz chegou a dizer que conhecia o presidente Medvedev, que o presidente não tinha nada, só tinha o nome do outro, que foi presidente na Rússia. E é estranho, né, Renato? 35 milhões de euros no Luiz Henrique, que como dizem que foi, mas na verdade vieram 2 jogadores. Aí 35 milhões de euros no Gerson. O dinheiro do Zenit aparentemente é infinito, né? É infinito. Parece que o Zenit virou que todo mundo usa como moeda de troca ali para dizer que fez uma grande transação internacional, porque não dá muito para conferir, né? Se o dado é esse mesmo, enfim. E para o Gerson não faz o menor sentido, gente. O Gerson hoje em dia é jogador de seleção brasileira. Nos últimos jogos tinha sido titular. Vai se enfiar no CSKA, no Zenit. Vai jogar na Rússia. Tá maluco, não faz o menor sentido. Acho que o Flamengo não devia fazer, ele devia fazer exatamente o que ele está fazendo, nem considerar esse tipo